Olá pessoal, nessa aula nós iremos aprender a criar um socket usando a linguagem C, tá? Então não se preocupem muito, pode parecer meio cabuloso no início, mas nós vamos ver que tudo não passa de, se dividirmos o código em pequenos pedaços, fica muito simples de entender ele e esse código vai servir como base para as próximas aulas onde nós iremos aprender a criar um scanner de portas em C, e até criar, por exemplo, um ataque de negação de serviço também utilizando o C, tá? Para quem não sabe o que é um socket, o socket nada mais é do que um programa que faz uma comunicação com outro programa para troca de informações, né? Então, basicamente, o que nós iremos aprender a fazer hoje é criar um programa que faz uma comunicação, por exemplo, com um determinado host da rede e a partir disso nós poderíamos prosseguir essa comunicação ou simplesmente nós podemos fazer essa comunicação e checar se a porta, se foi possível conectar ou não nessa porta e tal, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos fazer novamente é criar aqui o nosso arquivo. Eu já vou chamar ele de socket.c, ok? Então vamos lá. Vou incluir a biblioteca então da stand.io, ok? E vou incluir também uma nova biblioteca aqui para podermos utilizar o socket. Nessa, no caso, eu vou utilizar a netdb.h, ok? A estrutura eu vou utilizar a main na forma mais simples aí, sem argumentos, ok? E aqui eu vou criar então uma variável do tipo int aqui, chamada de meu socket, tá? Vai ser o meu socket. Vou criar uma segunda aqui chamada de conecta, que vai ser a que vai ser responsável pela conexão, ok? Vou fazer aqui um struct, criar uma estrutura aqui, vai ser sock addr in, ok? Essa estrutura ela é responsável pela comunicação com a internet, pela conexão com a internet, tá? Então, nós temos que definir ela como sock addr in, ok? E após isso, nós vamos definir que o meu socket, no caso, ele vai ser igual a socket, certo? E aqui nós vamos passar o tipo aqui da família, no caso ENET, AFNet, que significa ARPANET Internet Protocol, se eu não me engano, e essa é a família de protocolo para poder trabalhar com a internet, ok? Vamos utilizar o sockstring, tá? E no caso aqui o 0, que é o protocolo IP, beleza? E agora nós precisamos falar aqui que nossa estrutura vai utilizar, por exemplo, a família, no caso SymFamily, igual a FNet, que é o protocolo aqui para trabalhar com a internet. Vamos falar também que vamos usar a porta SymPort aqui no caso, vai ser igual a HT11 e a porta, no caso aqui 80. Vou fazer uma comunicação com a porta 80 lá do alvo, ok? E aqui o SYN-ADDR, que é o endereço no qual eu vou conectar. Então S ADDR vai ser igual a inet underline ADDR e o endereço aqui do alvo. No caso, vou colocar o IP aqui no meu roteador, tá? Poderia ser o IP até dessa máquina aqui, depois poderíamos abrir uma porta aqui e tal, mas vou fazer o teste diretamente com o meu roteador, então vou colocar o IP do meu roteador aí, certo? Uma vez que criamos toda a estrutura responsável pelo nosso socket, nós precisamos conectar agora nesse socket, tá? Então, para isso, vamos utilizar o conecta que a gente criou, tá? Falar para ele, então, fazer a conexão. Para isso, vamos utilizar o connect, tá? Isso aqui é o padrão mesmo de conexão de socket, é o connect. O conecta vai ser responsável por usar o connect, tá certo? E aqui, então, eu passo o meu socket, tá? Seguido da minha estrutura aqui, tá? Então, struct sock addr, tá? Nesse caso aqui eu falo que é toda a minha estrutura, o alvo e o tamanho do alvo, size of alvo, certo? Então, esse comando aí vai ser o responsável pelo conecta, tá? Deixa eu subir um pouco a tela aqui para não atrapalhar. E agora
nós iremos checar se a conexão deu certo. Então, após ele fazer a conexão, esse conecta se conectar aí no alvo, ele vai ter duas respostas possíveis, né? Se ele retornar 0, né, se ele tiver como resposta 0, significa que essa porta está aberta. Se ele tiver como resposta -1, significa que essa porta está fechada. Então, sabendo disso, nós podemos testar através do if aqui. Então, if se conecta foi igual a 0, né? Então ele vai executar uma determinada ação. Qual vai ser essa ação? Vai exibir na tela, então, porta aberta, ok? Vamos pular uma linha aí com /n, certo? E após isso nós podemos fechar o nosso socket, meu socket, no caso, e fechar também o conecta, né? Não iremos mais usar se der certo, né? Se não, nós também fazemos uma outra função aqui, uma outra condição aqui nesse caso, porta, se a porta não estiver aberta, a porta só pode estar fechada, ok? Vou /n aqui também para ele ter uma saída mais bonitinha. Vou pôr esse A maiúsculo aqui para ficar melhor também. Beleza? Então, basicamente, só recapitulando, as bibliotecas que nós usamos aqui, essas aqui, por exemplo, pelo printf e tal, e tem a netdb que é para o socket, ok? Aqui eu criei, então, o meu socket, o conecta, e uma estrutura aqui para fazer a comunicação. Então, eu estou utilizando aqui o AFNet como família, a porta 80 e o host 92.168.0.1 aqui como o destino, ok? Depois aqui eu fiz a conexão, se ele retornar 0 a porta está aberta, se ele retornar algo diferente de 0 a porta está fechada. Beleza? Vamos fechar aqui então e vamos compilar nosso código, socket-c -o socket. Compilou, maravilha. Vamos executar então socket e aguardar. Vamos ver o que ele vai retornar. Porta aberta. Então, o IP 192.168.0.1, que é meu roteador, tem a porta 80 aberta. Bom, só para a gente validar se o nosso socket está funcionando, vamos abrir o código novamente, vir aqui onde tem a porta e colocar qualquer outra coisa, por exemplo, porta 8080, que é uma porta que não está aberta no meu roteador, tá? Então, uma vez que eu fiz uma alteração no código, eu tenho que compilar ele novamente. E agora executar de novo, socket, porta fechada, certo? Então, é uma forma aí que nós podemos utilizar para criar um socket em C, tá? Então, pode até parecer um bicho de 7 cabeças para alguns, para outros pode ter já muito mais sentido agora que eu fiz toda a explicação de cada parte do código, né? E nós fomos fazendo junto. Recomendo que vocês recriem esse código aí novamente para que vocês fixem aí a ideia de como funciona criar um socket em C, tá? Porque nas próximas aulas nós começaremos a fazer algumas ferramentas já mais interessantes, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal.